15 principais sintomas do TDAH em adultos. Como detectar esses sintomas? Existem soluções? Porque o sintoma de número 14 pode ser um grande superpoder, como os sintomas 12 e 15 podem arruinar sua vida se você não souber detectar e lidar com eles. Assista até o final, pois se você tiver TDAH, essas explicações da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa podem te salvar. E se você não tiver, elas vão te ensinar muito bem a detectar e lidar com uma pessoa que tem TDAH. Então vamos lá, gente. Os principais sintomas são 15 dos TDAHs em adultos. Sintoma número 1. Desvia facilmente a atenção. Isso é muito característico. Por quê? Porque o TDAH, ele tem excesso de pensamento, excesso de emoções. Então esse excesso de pensamento acaba fazendo uma grande confusão na cabeça e ele às vezes está conversando e se distrai com alguma coisa. É como se a mente de um TDAH fosse um satélite, uma antena parabólica, um satélite rodando e captando todos os estímulos ao redor. Por isso é tão difícil para ele manter o foco, por exemplo, numa conversa. Você tem ou conhece alguém que tenha TDAH? Responda nos comentários. E não esqueça de deixar o like e se inscrever para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Sintoma número 2. É desastrado, desorganizado, derruba objetos, esquece compromissos. Também por excesso de informação. Às vezes o TDAH está fazendo uma coisa, passando de um lado para o outro, mas ele está pensando em outra coisa. Então ele derruba a cadeira, ele derruba o prato, ele derruba o suco, porque ele está sempre fixado em algum pensamento. O importante é que a gente entenda que o TDAH ele tem excesso de pensamentos. Por exemplo, o borderline já tem excesso de emoções. Então um pouquinho diferente. Em geral, o borderline não é desastrado. O TDAH em geral é desastrado. Então ele esquece chave, ele esquece coisas importantes, porque ele faz tudo no automático. Ele está com o pensamento aqui e está fazendo as coisas ao redor no automático. Então muitas vezes ele acaba esquecendo, se distraindo, derrubando coisas. Sintoma número 3. Apresenta brancos durante uma conversa. O que é isso? Ele está conversando aqui com você e aí ele vai entrando uma série de outros pensamentos. Então ele desvia a atenção, aí ele continua conversando com a pessoa, fazendo aquele mas ele já não está ouvindo. Então é muito importante que ou o TDA tenha a sinceridade de falar, perdão, eu me perdi aqui nos meus pensamentos, dá para você repetir? Ou então você falar, fulano, olha para mim, tô falando com você, hello, mar te chamando, trazer a pessoa de volta. É muito importante que ele tenha essa habilidade enquanto ele não tem esse domínio. Existem informações valiosas que, independente de você ter TDAH ou não, vão te ajudar muito a cuidar da sua saúde mental, cerebral e física e te prevenir de doenças como Alzheimer e outras demências futuras. Vou deixar na descrição e no comentário fixado um link com essas valiosas dicas. Vale muito a pena conferir. Aproveite, pois em breve o link será removido. Sintoma número 4. Interromper a fala do outro, isso também é muito comum, é impulsividade. Então é comum o TDAH adulto estar falando com alguém e aí no meio da conversa ele fala, tá, mas e fulano? Ele lembrou de fulano porque ele está pensando no fulano. Eu falei, fulano, você está sabendo de fulano? Então a pessoa está conversando, ele não espera a pessoa concluir. Isso às vezes é muito chato, parece uma falta de educação, parece uma desconsideração. Mas é um sintoma do TDAH. Sintoma número 5. Comete erros de fala, leitura ou escrita. Por quê? Pelo excesso de velocidade, ele pode escrever tão rápido que ele come sílabas. Ele pode também ter dislexia associada ao TDAH. E aí ele tem dificuldade de pronunciar determinadas frases, de algumas palavras, trocar palavras e às vezes muita dificuldade em ler ou escrever. Isso a gente sempre tem que ficar atento. Mas por si só, pela velocidade, a escrita pode ter essas letras ou essas sílabas comidas. Sintoma número 6. Mexe e remexe na cadeira, balança os pés e rabisco. Isso principalmente se o TDA adulto que é mais inquieto. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade grande de me manter aqui paradinha nessa cadeira aqui, tá? Porque eu tô sempre rodando, sempre fazendo um barulhinho, mas a gente vai treinando, a gente aprende que cruzar a perna é melhor, para as pernas não ficarem sozinhas e balançando. Isso é uma questão que a gente vai treinando e vai conseguindo esse domínio da nossa consciência sobre o nosso cérebro. O TDAH é uma alteração do cérebro, não da nossa consciência. Sintoma número 7. Faz várias coisas ao mesmo tempo, termina poucos.
é aquela coisa impulsiva. O TDAH ele quer fazer várias coisas e ele acaba não dando cabo de terminar as coisas. Então, é uma pessoa muito bacana para iniciar projeto, para ter ideias, mas é muito deficitária em cumprir essas ideias até o fim. Então, isso é um grande desafio para o TDAH, ter persistência. Sintoma número 8. Fala sem parar, monopolizando os assuntos, principalmente os TDAs mais hiperativos e impulsivos. Os mais desatentivos nem tanto. Então é como se ele falasse compulsivamente, e que é algo que tem que ser muito bem trabalhado, porque isso impede ele do outro se expressar e desfavorece um diálogo harmonioso, né? Porque o diálogo harmonioso, duas pessoas falam, duas pessoas são ouvidas. Então ele pode, de forma impulsiva, se mostrar uma pessoa mal educada no sentido de falar e não saber ouvir. Isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. Sintoma número 9. Baixa tolerância à frustração ou à rejeição. É interessante porque nesse aspecto que muitas pessoas acham que o TDA é muito parecido com borderline, não é. Por quê? Porque a baixa tolerância à frustração ou à rejeição do TDA é muito mais relacionado às suas ideias, ao seu processo cognitivo, ao seu processo intelectual. Já o borderline, ele tem essa sensação de frustração, de rejeição, muito mais ao afeto, à afetividade. O TDAH sofre muito mais quando uma ideia dele é rejeitada ou não compreendida. O borderline sofre muito mais quando o afeto dele não é aceito ou não é correspondido. Mas existe essa intolerância à frustração e à rejeição. Sintoma número 10. Impaciência, irritabilidade e oscilação de humor. Isso acontece porque um cérebro muito veloz, ele acaba sendo um cérebro que se desgasta mais, tem maiores níveis de ansiedade, de irritabilidade. É como se ele fosse a 200 km por hora e aí ele está com uma pessoa que é uma pessoa que vai a 80, e é normal que ela vá a 80, então ele acha tudo muito lento, é como se aquela pessoa fosse lenta, como se aquela pessoa não estivesse entendendo o que ele estivesse falando. Então isso pode criar alguns problemas muito chatos de irritabilidade, pode criar de irritação, né, de impaciência com a velocidade dos outros e oscilação de humor, porque ao não ser compreendido nas suas propostas, ele acaba ficando mais fechado e se recolhe ou ficando até meio murchinho, né? Então isso é muito importante que ele entenda que a velocidade dele não é a velocidade dos outros, para que ele possa entender que não é que o outro esteja rejeitando, o outro não captou o que ele está querendo dizer. Que é muito comum o TDAH conversar com você e falar de coisas que você não tem noção, mas na cabeça dele, ele está pensando naquilo. Então ele fala para você, não é? Que coisa, aquilo que aconteceu? Aí você fala, o quê? Que coisa, o quê? Não, aquele negócio que aconteceu. Aí eu falo, não, mas do que você está falando? Aí você fala, não, do fulano que eu vi agora. Eu falo, não, você viu, eu não vi. Então, assim, é como se ele estivesse com um filme de tudo que está acontecendo com ele, passando aqui na mente dele. Só que tem que os outros não, né? Sintoma número 11. Tendência a se envolver em situações de risco. Por que isso? O que faz o TDAH funcionar menos? Menor quantidade de dopamina no lobo frontal, que é o grande harmonizador das atividades cerebrais, do raciocínio, do planejamento. Como o TDAH nasce com esse lobo frontal funcionando menos e com níveis mais baixos de dopamina, ele busca situações de risco que acabam por liberar dopamina e também noradrenalina, que na falta da dopamina o cérebro funciona ali com um genérico, com a noradrenalina, se a gente pudesse dizer. Então ele busca situações de risco justamente para ter esse nível de dopamina e noradrenalina mais alto para poder melhorar esse funcionamento global do cérebro. O próximo sintoma, junto com o 15, é um dos sintomas que mais podem arruinar a vida de um TDAH que esteja sem a devida orientação. Então é muito importante prestar atenção. Sintoma número 12. Tendência a compulsões, comida, compras e drogas. O porquê? As compulsões elas vêm exatamente da falta de dopamina.
Tudo que é compulsão, seja por drogas ou por comportamentos, faz o organismo liberar dopamina e isso faz com que você tenha um prazer imediato. Logo ele passa e você precisa mais. Então, como o TDAH tem essa tendência a ter menos dopamina, ele fica mais predisposto às compulsões. Sintoma número 13. Baixa autoestima. Principalmente porque o TDA, quando não sabe que é TDA e vai sofrendo sem entender por quê, ele acaba se achando totalmente inadequado. Por que as pessoas viram a cara para ele? Ele não saca que é porque ele impulsivamente interrompe uma conversa, que ele impulsivamente não ouve o que o outro está dizendo. Então ele acaba não entendendo e ele acaba achando, bom, eu devo ser uma pessoa estranha e realmente é uma porcaria. Então ele acaba se dando esse rótulo e que vai ser muito ruim para ele. E agora, vamos ao sintoma que pode ser um grande superpoder, se usado da forma certa. Mas antes, sabemos que existem algumas boas opções no tratamento do TDAH e serão faladas ainda nesse vídeo. Mas se você quer saber como a doutora Ana Beatriz conseguiu superar o TDAH e se tornar uma das maiores escritoras do Brasil, mesmo após ter sido desmerecida e desrespeitada como escritora por um poderoso e arrogante empresário inglês, e como uma famosa personalidade brasileira mudou a vida dela para sempre, acesse esse vídeo no card acima. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Vamos lá, sintoma número 14. Presença de hiperfoco. O que é isso? O TDAH, ele tem dificuldade de se concentrar, mas em compensação, quando ele gosta de alguma coisa, ou seja, ele tem tesão por alguma coisa, e essa coisa faz com que libere dopamina no cérebro dele, ele faz o que a gente chama de hiperfoco, ou seja, ele consegue se concentrar muito mais, na média, do que os outros. Então é muito comum o TDAH ter muita dificuldade em algumas coisas e num assunto específico ou num talento específico dele, ele ter o hiperfoco que faz com que ele se desenvolva muito melhor, porque ele consegue ficar horas e se dedicar profundamente àquilo. É por isso que eu gosto de falar que ele tem instabilidade de atenção. Ou ele é muito ligado em alguma coisa, ou ele é muito disperso para tudo. Isso é o tal do hiperfoco. Preste muita atenção no próximo sintoma e fique até o final do vídeo para entender tudo. Sintoma número 15. Prejuízos na vida afetiva, social, profissional e acadêmica. Tudo em função dessa desatenção, dessa impulsividade, dessa hiperatividade. Principalmente profissional e acadêmica, ele começa uma profissão, troca, não está satisfeito, qualquer dificuldade já passa para outra, quer dizer, ele está sempre em busca, é inquietação, é impulsividade. Na vida afetiva e social, é essa incapacidade de se expressar de maneira adequada, organizada, ouvir o outro, ser ouvido, deixar claro suas ideias. Então, isso tudo vai formando um grande bolo. Mas tem como se tratar, tem como melhorar. TDAH é sempre uma pessoa do bem, de bom coração, adora bichinho, adora velhinho e consegue dar a volta por cima. Lembre-se de que o TDAH não define quem você é e que existem muitas estratégias e recursos disponíveis para te ajudar a gerenciar seus sintomas. Entre as opções e ações que ajudam no tratamento do TDAH estão medicações adequadas, estabelecimento de rotinas consistentes e gerenciamento do ambiente, exercício físico, técnicas de relaxamento e mindfulness, autocuidado, etc. Mas é claro, antes é fundamental uma consulta com um profissional da psiquiatria. Que é TDAH. Como a pessoa consegue começar a perceber que ela pode ser um TDAH? Coisa mais importante. Em relação ao adulto, por exemplo, o que se percebe é que é um adulto que ele está sempre com a sensação. Descubra se você tem TDAH através das análises da doutora Ana Beatriz, que responde tudo sobre o TDAH nesse vídeo incrível. Perguntas como é o TDAH em adultos e em crianças? O TDAH costuma ter o hábito da mentira? Como lidar com o TDAH? Fique até o final, pois entender tudo isso pode te salvar. Que é TDAH? Vamos lá. TDAH é transtorno de déficit de atenção, tá? E esse H é que às vezes esse transtorno de déficit de atenção vem com hiperatividade física também. Mas eu costumo dizer que é uma nomenclatura que fica muito mais fácil se a gente falar uma linguagem que todo mundo entende. Então, ter TDAH é ter um cérebro ruidoso, ou seja, um cérebro que funciona
mais rápido, numa maior intensidade e numa maior quantidade de pensamentos. Você tem TDAH? Se sim, nos conte como descobriu. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar para me ajudar a trazer mais vídeos importantes como esse. Então são maiores quantidades de pensamento numa maior velocidade. Isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de prestar atenção ou de focar nas coisas do dia a dia. Ao mesmo tempo, são pessoas que, quando gostam muito de alguma coisa, fazem o oposto, fazem uma hiperconcentração que a gente chama de hiperfoco. Então, eu diria que o transtorno de déficit de atenção é um cérebro que é extremamente possante, extremamente capaz, que tem muitos pensamentos, mas que no dia a dia pode ter muita dificuldade de se organizar, de se relacionar, justamente por esse excesso de velocidade. O cérebro dela é uma Ferrari, mas se a gente não sabe pilotar uma Ferrari, a gente pode capotar muito mais fácil do que um carro menos possante. Durante muito tempo se achou que déficit de atenção era uma coisa exclusiva de homens e meninos, porque se achava que tinha que ter a hiperatividade física. E o que a gente sabe hoje, já há algum tempo, bastante tempo, é que, na realidade, a coisa mais importante é a hiperatividade mental, ou seja, excesso de pensamento numa velocidade maior. A hiperatividade física pode ou não estar presente e geralmente vem com um grau de impulsividade. A hiperatividade mental, ela sempre está presente. Na próxima pergunta, a doutora Ana Beatriz vai esclarecer a relação entre o TDAH e um possível vício em mentiras. Mas antes, você já se perguntou se é possível viver uma vida equilibrada e alcançar seu verdadeiro potencial mesmo tendo TDAH? Eu te digo que é possível sim. Existe um guia mais aprofundado que vai te ajudar a detectar o TDAH, lidar com ele e transformá-lo num superpoder, desbloqueando todo o seu potencial. Assim como os TDAHs famosos, como a doutora Ana Beatriz Barbosa fizeram. Acesse o link na descrição e no comentário fixado e descubra. Tem uma pessoa aqui que lá atrás, na outra live, também perguntou se todo TDAH ele é mentiroso. Eu não vejo que todo TDAH é mentiroso, mas ela está querendo saber que relação é essa da mentira com TDAH. Olha, o que pode acontecer é que, por exemplo, as crianças que têm TDAH, elas passam por muitos micos, no sentido assim, que elas vão brincar, aí não pega o time da brincadeira, aí fala uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo dito naquele momento, e aí depois de um certo tempo, dependendo da criança, ela começa a se usar de artifícios de mentira para tentar ser aceito. Eu lembro muito de um paciente meu, fofo, que ele uma vez, ele foi muito rejeitado, sofrendo bullying na escola, porque ele estava sempre viajando, perdido nas brincadeiras, né? E aí teve uma época, era o auge daquele filme Titanic, né? E aí teve o Titanic, e aí ele um dia chegou na escola e falou: a minha avó é aquela avó do Titanic, que é aquela senhora que no final é a mocinha que vira uma avó. E aí um menino chegou e falou assim: gente, você é muito mentiroso, porque esse filme aconteceu em 1900 não sei o que, no início do século. A sua avó não pode estar viva até hoje. E ele não tinha percebido. Mas isso não é uma constância. Tanto que eu fui, e ele ficou, coitadinho, revoltado, porque não, é minha avó sim, é minha avó muito bacana. Ele só queria ter uma chance de ter um assunto bacana ali para se entrosar. Não é uma característica do TDA ser um mentiroso. Na próxima pergunta, é o momento onde a doutora Ana Beatriz vai esclarecer melhor como detectar o TDAH em crianças e também em adultos e como lidar com isso. Mas antes, não deixe de conferir depois desse vídeo nossa playlist no card acima com os melhores vídeos sempre atualizados sobre o TDAH. Eles vão te esclarecer muito sobre esse assunto. Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e na tela final desse vídeo. Bia, outra pergunta também que surgiu muito ali, que eu achei bem interessante. Como a pessoa consegue começar a perceber que ela pode ser um TDAH? Não é um diagnóstico. Coisa mais importante, ninguém vira TDAH, tá?
TDAH é um tipo de funcionamento cerebral que acompanha a gente desde que a gente nasceu, desde que a gente estreou aqui na vida material. E aí a gente vai percebendo desde cedo que existe um excesso de pensamento. O TDAH em si não percebe muito, porque ele sempre foi assim. Então ele acha que todas as pessoas têm muitos pensamentos e têm muita impulsividade ou têm muita hiperatividade. Então é difícil de perceber. O que vai acontecendo é que na vida da criança, a mãe sempre vai achando, os parentes, os cuidadores, que a criança tem uma dispersão, tem uma tendência à dispersão muito grande, ou tem também uma dificuldade de focar nas coisas da escola, uma dificuldade em acompanhar um assunto. É uma criança que está sempre, não para escutar, ela está sempre viajando. Então, em geral, nas crianças, é uma sinalização em geral dos pais, dos parentes ou da escola. Aí que começa a tomar conta da coisa. Mas eu fico muito preocupada porque essa percepção que vem da escola ou vem da família não vem como uma percepção do que realmente é, né? Que é essa velocidade maior desse cérebro. Vem como uma coisa assim, tá tirando nota baixa, não presta atenção, não para quieto. Então, assim, é uma percepção sempre superficial do que realmente é. E eu sou muito a favor, Alex, e você sabe disso, que é começar a dar essas informações para as crianças, né? Seria esse entendimento do cérebro para as crianças. Porque quando você capacita uma criança a entender como o cérebro dela funciona e o que aquilo influencia na vida dela, desde muito cedo, ela vai se saber TDAH muito cedo e vai melhorar a potência desse motor também muito cedo. Então, eu aposto nisso. Em relação ao adulto, por exemplo, o que se percebe é que é um adulto que ele está sempre com a sensação de que ele anda, nada e não chega na praia. Ele não consegue concluir as coisas, ele muda de emprego, ele muda de trabalho, ele muda de relacionamento, ele está sempre perdido, assim, não de ideias, ele tem muitas ideias, mas essas ideias não se concretizam. Então, ele tem sempre uma sensação, um gosto amargo de fracasso, não por falta de capacidade, mas por falta de permanência, de foco, de atenção, de organização, para que ele possa fazer aquele cérebro render o que ele pode render. Aí é uma questão de percepção, uma questão de conhecimento e uma questão de procurar um médico especializado para que ele realmente possa ter um diagnóstico, saber se é TDAH mesmo ou se tem um traço, se esse traço dificulta a vida dele. Porque, assim, sendo doença, sendo transtorno ou não, o importante é que as pessoas melhorem aquilo que faz com que eles tenham algum nível de frustração, de sensação ruim, de que não conseguem realizar aquilo que eles sabem de alguma maneira intuitivamente que podem e devem realizar. Bia, e isso acaba mexendo muito com a autoestima e começa, é um dominó, aquele joguinho que a gente vai botando e vai caindo um por cima do outro, porque fica sem fim essa autoestima, insegurança e cada vez mais vai se embolando e não conseguindo dar conta das suas coisas. A gente vai falar sobre o tratamento do TDAH. Quais são as 8 etapas do tratamento do TDAH? E por que o TDAH tratado é revolucionário e vira um poder? Como as etapas 5 e 6 estão impactando absurdamente no tratamento desse transtorno? Quais as simples sacadas da etapa 7 e 8 que podem fazer toda a diferença na qualidade de vida do TDAH? A doutora Ana Beatriz Barbosa explica tudo isso e muito mais. Assista até o final, pois se você tiver TDAH, essas informações podem te salvar. E se não tiver, vão te ajudar a salvar um TDAH. Quando uma pessoa se conhece ou se descobre TDAH e ela tem um entendimento disso tudo, o universo dela muda, porque toda aquela história que ela atribuía à preguiça, ao fracasso, à incompetência, muda, porque ela entende que aquilo tudo é gerado por um tipo de funcionamento cerebral. E ao saber desse funcionamento, ela pode interferir de livre, espontânea vontade, com seu livre-arbítrio,
para fazer a melhor versão de si mesmo. Então, isso é revolucionário. Então, vamos lá, que hoje o tema é tratamento do TDAH. Você já teve um diagnóstico de TDAH? Nos conte nos comentários. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever para me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Etapa 1. Isso é a primeira etapa do tratamento do TDAH. A coisa mais importante no tratamento do TDAH é o conhecimento. Eu diria que sempre a gente tem informação correta, o conhecimento, porque não basta você ter informação, você tem que entender a informação que você teve acesso. Primeiro, também tem que ser uma informação de qualidade. Outro dia eu recebi um WhatsApp de uma pacientinha nova e falando assim: Bia, é isso aqui as informações que eu vi sobre o autismo no TikTok, eu tenho certeza que eu sou autista. E aí, o TikTok, não desmerecendo a plataforma, eu acho que pode ser usada com muita inteligência para produzir conteúdos, mas ali era uma brincadeira, né? Então, assim, tinha um outro TikTok que ela também me colocou falando do existencialismo e que, na realidade, era uma versão de uma, talvez, interpretação de física quântica quanto à criação da realidade individual. Então, assim, coisas inacreditáveis. Então, gente, tudo bem, vamos curtir o TikTok, vamos curtir tudo, mas para ter informação e conhecimento, vamos a fontes confiáveis, né? De pessoas que têm uma formação, que têm uma experiência, que já deram algum resultado. Isso é super importante. Fica de olho, porque nem toda informação é uma informação produtiva ou eficiente. Então, quando a gente fala a informação, é esse conhecimento, ir na fonte de bons conteúdos sobre aquele assunto. Então, só o conhecimento e a informação correta pode fazer você se entender e você melhorar. Isso é um fato. E lembre-se, tudo que é bom leva tempo. Não existe nada... uma orquídea para abrir leva um tempo. Uma árvore para dar frutos leva um tempo. Não tem nada do dia para a noite, né? Então, assim, o que é do dia para a noite tem um preço. Vai ser feito numa artificialidade que provavelmente não vai fazer bem para a sua saúde. Então, não esqueça disso. Então, informação é fundamental que seja informação de conteúdo. Etapa 2. Vamos na segunda etapa, apoio técnico. O que seria o apoio técnico? É você, a partir das informações, ter pessoas que te ajudem nessa organização externa, né? Da tua mesa de trabalho, da tua forma de estudar. São pessoas que vão inicialmente te ajudar para que você crie esse hábito de coisas que facilitem, diminuir o excesso de estímulo, desligar o celular na hora de dormir melhor, se alimentar melhor, organizar o seu tempo melhor. Então esse apoio técnico é fundamental porque é a prática de uma futura mudança, né? Etapa 3. Terapia medicamentosa. Eu sempre digo que depende da manifestação do transtorno e do desconforto de cada paciente. Porque as pessoas acham que, tipo assim, é TDAH, vai usar estimulante, vai usar Ritalina, vai usar o Venvance, vai usar o Concerta. Gente, não necessariamente. Porque, assim, tudo depende da idade, tá? E das queixas que essa pessoa tem. Existem TDAHs que chegam na vida adulta, o que incomoda é muito mais uma reorganização e, ao mesmo tempo, que se você dá estimulante, pode piorar a ansiedade, pode piorar, por exemplo, pessoas que têm tique. Então, não é assim, essa coisa, fez o diagnóstico, toma isso. Não é assim. Tem TDAHs que são predominantemente desatentivos. Talvez o psicoestimulante para eles seja mais indicado, mas sempre numa dose menor possível, com eficiência. E tem gente que, por exemplo, os impulsivos, os mais hiperativos, pode piorar a ansiedade. Então a gente tem que ver sempre a hierarquia do que a gente quer fazer. Então eu costumo dizer que várias medicações podem ajudar o TDAH. Tá? E sempre em doses menores. Existem muitos antidepressivos em baixas doses que
que podem ajudar o TDAH, né? A bupropiona, a própria sertralina, quando ele tem associado um quadro de ansiedade muito grande. Então, assim, é uma gama de substâncias que podem ajudar. O próprio buspirona, né, que é o Ancitec, que pode diminuir a ansiedade, isso também melhora a questão do foco. Então, isso tem que ser discutido com o paciente, isso tem que ser visualizado nos seus exames. Qual o nível de dopamina que essa pessoa tem? Qual o nível de noradrenalina? Porque tem muitos TDAHs que aumentam a noradrenalina para compensar a baixa dopamina. Se ele tem muita noradrenalina, você não vai fazer uma substância que pode aumentar muito mais essa noradrenalina e ele ter pânico, ele ter ansiedade, ele ter algum tipo de manifestação de ansiedade ou pensamentos recorrentes e negativos. Então é importante avaliar isso tudo em conjunto com o paciente, né? No vídeo do card acima, a doutora Ana Beatriz detalha os 15 principais sintomas do TDAH em adultos. Está um vídeo imperdível. Vamos deixar ele na tela final desse vídeo para você assistir no final e também na descrição e no comentário fixado. Etapa 4. Uma coisa que a gente hoje vê, a psicoterapia também é super importante, mas não é a psicoterapia no sentido de buscar quem é culpado pelo TDAH, se foi a mãe, se foi o pai, se foi o avô. Não é para remexer nisso. Tem tanto trabalho para se fazer, para botar a vida de um TDAH em dia, no aqui e no agora, que muitas vezes fazer uma terapia que trabalhe muito a questão do passado pode ainda fazer com que ele se perca mais. Então, a terapia cognitivo-comportamental do tipo coach é muito apropriada, porque ela começa a criar condições para que ele possa se desenvolver, técnicas, ajuda na organização, ajuda na programação, na divisão do tempo, né, na sua disciplina, na execução das suas tarefas, faz com que ele ganhe uma autoestima e depois possa ir no passado, mas com outros olhos, não com esse olhos de desespero ou de buscar culpados, né? Porque assim, tem um componente genético, mas aquela coisa, meu pai tinha, então teu pai vai culpar o pai dele vai culpar o pai dele, e aí a gente vai chegar a Adão e Eva numa sucessão de culpas que não vai ser bom para ninguém. Então, a psicoterapia de linha cognitivo-comportamental, nesse aspecto de ajudar nessa criação de novos hábitos, de botar em prática as novas ações, é fundamental. Etapa 5. Tem também as técnicas neuromoduladoras, que são também muito bacanas. E aí a gente tem duas, a estimulação magnética transcraniana, que é mais para o momento agudo, naquele momento em que o TDAH pode estar numa depressão por exaustão, de tanto vir capotando. Nesse momento, talvez a estimulação magnética seja a coisa mais adequada para tirar ele desse estado depressivo, né? A próxima etapa, junto com a 6, é uma das mais tecnológicas e que estão criando uma verdadeira revolução surreal no tratamento do TDAH. Vale muito a pena conferir. Aproveitando, tem uma pergunta. Você já se perguntou se é possível viver uma vida equilibrada e alcançar seu verdadeiro potencial mesmo tendo TDAH? Eu te digo que é possível sim. Existe um guia mais aprofundado que vai te ajudar a detectar o TDAH, lidar com ele e transformá-lo num superpoder, desbloqueando todo o seu potencial, assim como os TDAHs famosos, como a doutora Ana Beatriz Barbosa fizeram. Acesse o link na descrição e no comentário fixado e descubra. Vamos lá! Etapa 6. E, importantíssimo, é o neurofeedback. O neurofeedback, independente de estar em exaustão ou não, é a grande neuromodulação, grande técnica neuromoduladora, que é um exercício para esse cérebro, para que ele possa ter mais foco, para que ele possa ter mais tranquilidade, à base de exercícios cerebrais que são feitos através de um computador ligado ao cérebro, que faz com que haja uma harmonia de toda a atividade cerebral com excelentes resultados. O neurofeedback, ele não precisa ser uma terapia de urgência, ele pode ser uma terapia junto com o tratamento inicial
Ou depois, quando você viu que o remédio surtiu um determinado efeito, mas muito aquém, ou que os efeitos colaterais dos remédios não foram legais, então o neurofeedback está sempre muito bem indicado para o TDAH. Agora, preste muita atenção nas sacadas simples e geniais das etapas 7 e 8. Vamos lá. Etapa 7. E exercícios físicos e bastante água. Por quê? Atividade física para o TDAH, ele ajuda a harmonizar a atividade cerebral, essa atividade, e sempre é muito bom que ele faça esportes que sejam de autossuperação, porque os esportes de autossuperação, como corrida, como tênis, como maratona, como lutas, desencadeiam dopamina, né? Porque é como se o teu próprio cérebro fosse te desafiando e você vai ganhando uma segurança. Muito importante. E por que muita água? Porque o excesso de ansiedade na forma de adrenalina, noradrenalina, sai do organismo via xixi. Então, isso parece uma coisa boba, mas é uma coisa muito importante a gente destacar. Etapa 8. E eu queria só para finalizar colocar o seguinte, que o diagnóstico também é considerado uma etapa do tratamento, porque abre a porta para que o TDAH comece a se entender e buscar de fato as saídas para ele, que vão ser para todo o TDAH, mas especificamente com a sua história, com as suas necessidades, que são diferentes de um para outro. É um alívio saber que existe uma explicação e tratamento adequado para os sintomas disfuncionais ou desagradáveis do TDAH. Eu tenho TDAH e tenho dislexia. Pensamento intrusivo é típico do TOC. E aí cheguei lá e ele falou assim, você nunca vai escrever nesse país, porque eu sofri tanto. A doutora Ana Beatriz nos conta como funciona a mente de um TDAH, porque o TOC é algo diferente do TDAH. Ela fala sobre como conseguiu superar o TDAH e se tornar uma das maiores escritoras do Brasil, mesmo após ter sido desmerecida por um poderoso e arrogante empresário inglês. E como uma famosa personalidade brasileira mudou a vida da doutora Ana Beatriz para sempre. Assista até o final. Porque eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH e tenho dislexia. Vamos fazer um super resumo. TDAH é quando você tem um funcionamento cerebral que desde criança, desde muito cedo, é um tipo de funcionamento cerebral onde você tem excesso de pensamento numa velocidade maior, numa quantidade maior. Olha só, pensamento intrusivo não é nem típico do TDAH, é típico do TOC. O que é o pensamento intrusivo? É um pensamento de conteúdo ruim. O intrusivo, ele é pensamento de conteúdo negativo ruim, que se introduz na mente da gente sem que a gente consiga afastar e que se repete e que se torna obsessivo. Isso é do TOC. É um pensamento intrusivo e a pessoa tem desconforto em pensar aquilo, e aí não tem nada a ver com maldade, tem a ver com excesso de ansiedade mal canalizada. Pensamento intrusivo, ele paralisa, porque ele é um pensamento ruim, que você não quer pensar, ele te traz um desconforto muito grande e ele fica se repetindo. Eu tinha um pacientinho que ele tinha pensamentos, quando o pai estava viajando de avião, ele não podia pensar que o pai ia tossir, porque senão o avião caía. Então esse menino, toda vez que o pai ia pro coisa, ele ficava o tempo todo, pai, você já entrou no voo? Pai, não sei o quê. Pai, você tá com a garganta boa? Pai, você tá respirando bem? E o pai não sabia. E aí o pai tinha que chegar onde chegasse, o pai viajava muito, tinha que ligar, a primeira coisa, ligar e falar, cheguei. Aquilo era... aliviava. Enquanto o pai estivesse fazendo isso, ele tinha que estar fazendo rituais no quarto dele. Terrível. Então, assim, o pensamento intrusivo, ele gera muito sofrimento, muita culpa. Se ela tem esse pensamento com desconforto, então é um pensamento intrusivo, tá? Não é uma maldade. Então, por exemplo, pessoas que vão perto de uma sacada e tem a sensação, tipo assim, alguém pode me puxar e eu vou cair. Isso é um pensamento intrusivo. Que a pessoa não quer pensar aquilo, quando pensa aquilo fica mal
Isso é próprio de ansiedade num nível muito grande, e a maior ansiedade que você tem de forma contínua é o toque. Transtornos mentais são um assunto muito profundo. Para isso, temos uma playlist que é sempre atualizada com os melhores vídeos sobre o tema. Inscreva-se e acesse. Vamos deixar um link na descrição, no comentário fixado e no card acima. No início, assim, bem ali na infância, eu sabia que que tinha potencial, mas eu não sabia como aplicá-lo. Então, por exemplo, eu me distraía muito nas aulas. Então, por isso que a gente fala hiperatividade mental. Então, eu estou aqui conversando com você e eu sou invadida por vários outros pensamentos. Por isso, eu me distraio com facilidade. Eu tinha muito essa coisa de chegar em casa e estudar sozinha. Mas no grupo, eu não rendia no grupo, porque aquilo me distraía. Eu ficava olhando tudo e me distraía muito. Escrevia muito errado, porque a dislexia, eu trocava as letras. Então, meu pai, professor de português, era muito fofinho, que ele dizia assim: minha filha, ainda bem que você não vai ser escritora, que você comete muitos erros. E a minha mãe lia as redações que o papai pedia pra gente fazer uma por semana, e aí minha mãe falava: olha, você escreve com muitos erros, tem que prestar atenção, mas a ideia é boa. Quando em 2003 eu lancei o livro, foi tão engraçado que, assim, eu fui fazer um programa, era o Sem Censura na época, 1996. Aí eu fiz 20 anos de Sem Censura como consultora. Eu sei que teve um programa de final de ano que tinha um editor de uma editora e que a gente estava falando sobre compulsão de compras de final de ano. Era um assunto. Ele chegou para mim e falou: olha, procura a editora, porque eu gostei, eu queria que você escrevesse do jeito que você fala. Realmente, a doutora Ana Beatriz tem uma forma leve, natural, falada e diferenciada na hora de escrever seus livros. Se você tem interesse em ler os livros dela, vamos deixar um desconto especial por tempo limitado na descrição e no comentário fixado. Falei: olha, nunca pensei nisso, mas tudo bem. Passou ali, eu procurei o rapaz encarregado, cheguei lá, era até um inglês, ele falou: o fulano falou que você... Então, eu queria que você escrevesse um livro. Eu falei: mas sobre o quê? Ele falou: não, você pode escolher. Eu fui pra casa e foi a primeira vez que eu falei: eu vou escrever sobre déficit de atenção, porque eu sofri tanto. E aí eu falei: vou escrever sobre isso. Escrevi. Aí, 4 meses depois estava pronto, levei lá. Tinha assinado um contrato, que o título estava em aberto. E aí cheguei lá e ele falou assim, olhou, ele falou: o que é isso? Eu falei: transtorno de déficit de atenção. Ele falou: não, mas eu queria uma coisa sobre compras. Eu falei: não, você falou que eu podia escolher o tema. Não, então eu me expressei mal, Não, então você volta para casa e escreve sobre compras. Eu falei: não. Aí ele falou: não, mas você assinou o contrato. Eu falei: que deu o contrato? Porque não tinha nome. E ele botou um nome depois. E aí, na época não tinha essa coisa digital, eu falei: quantos contratos tem? Eu falei assim: esse meu e esse seu. Eu fui e rasguei o dele. Entendeu? Aí ele ficou irado. Ele falou: você nunca vai escrever nesse país, porque não sei o quê, porque você... Mas tem um pouquinho da rebeldia. Eu sabia que era aquilo que eu tinha que escrever, mesmo que fosse pra ninguém ler. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa e falei: bom, o livro tá pronto. Aí fui numa gráfica, cheguei pro cara: quantos livros você me faz? Eu tenho um carrinho, um Peugeotzinho, 107, eu troco. Aí ele falou: olha, eu não compro o carro, mas você vende o teu carro e me traz o dinheiro, a gente vê. Eu vendi e deu para fazer 3.000 livros. Eu não tinha nem noção. Depois que eu me dei conta que era uma loucura, porque hoje, para você lançar um livro, você faz no máximo 500 a 1.000 de iniciante. Verdade. Aí peguei aquilo tudo, fui para casa, falei: agora eu vou ter que vender. Porque a gráfica só fazia. Aí eu fui, no Rio tinham 2 livrarias maravilhosas, que era Letras e Expressões e Argumento. Eu fui lá. Falei assim: oi, querido, olha aqui, papapá, posso deixar aqui? Aí o do Letras: claro, deixa aí. Eu frequentava lá. Deixa aqui, Uma semana depois lancei o livro pros amigos, aquela coisa. Uma semana depois, Jô Soares passa na Letras e Expressões e compra. Aí mas ninguém me falou nada. Aí um dia me ligaram: aqui é da produção do Jô, eu desliguei. Falei assim: gente, deve ter sido algum amigo fazendo uma brincadeirinha. E aí a mulher falou: não, olha só, realmente ele comprou o livro, na livraria Letras de Expressão. Eu falei: não, sou eu. Aí fui. Uma semana depois foi o programa do Jô. E aí, o que aconteceu? Estourou. Eu comecei a receber: eu quero comprar não sei quantos exemplares, não sei quantos... Eu não tinha nada, eu tinha aqueles 3.000.
Se você chegou até aqui, significa que é uma pessoa acima da média. Nos responda nos comentários. Você tem algum projeto que sonha em tirar do papel? Aproveite e deixe seu like para ajudar mais pessoas a conhecerem esse vídeo. Aí o que eu fiz? Fiz Sociedade do Livro com o homem da gráfica. Olha só, faz o seguinte, produz e a gente reparte. Aí ele foi. Aí depois o negócio foi tomando um vulto. Claro. Que aí eu fui procurada por editoras, que aí eu fechei, porque eu falei, eu não vou dar conta de... Porque a minha casa era uma pilha de livro. Eu chegava, o cachorro comendo os livros. Eu chegava e falei, já perdi 3, porque o cachorro ia roendo o livro. Então eu falei, isso não vai dar certo. E eu tinha que atender, tinha que dar plantão. Aí eu passei, aí começou dentro dessa questão oficial, assim. Foi, eu acho que eu agradeço muito a esse editor, né, que hoje eu sei que ele voltou para a Inglaterra, por ter sido tão grosseiro comigo, porque ele fez isso, assim, fumando charuto na minha cara, que eu acho uma falta de educação. Aí eu falei assim, gente, que coisa desagradável, mas eu agradeço a ele, porque aquilo me deu uma revolta, mexeu na minha dignidade, que eu falei assim, você mentiu para mim. E aí eu resolvi fazer. Os tipos de TDAH são os seguintes. Quais são os 3 tipos básicos de TDAH infantil e como lidar com eles? Vamos explorar como o tratamento genial da doutora Ana Beatriz Barbosa transformou radicalmente a vida de uma criança com TDAH, que hoje já é um homem adulto e muito grato à doutora. Fique até o final para entender melhor e, quem sabe, ajudar suas próprias crianças também, assim como fizeram os amorosos pais desse menino. Existe o TDAH predominantemente desatentivo, que é aquela criança que está sentadinha ali, mas ela está longe, ela está viajando o tempo inteiro, que predomina nas meninas. Existe o TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo. Esse sim predomina em meninos e lembra muito o filme Esqueceram de Mim, aquela criança que não para por nada. E existe o tipo combinado, que a gente tem metade de desatenção, metade de hiperatividade e impulsividade. São os 3 tipos básicos. Agora, se a gente for pensar bem, as crianças sempre chegam pra gente porque não estão prestando atenção na aula. Você conhece alguma criança que tenha TDAH? Se sim, você já tentou ajudar ela de alguma forma? Comente abaixo. E não deixe de dar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo para me ajudar a trazer mais assuntos relevantes como esse. Porque não consegue assistir a aula, é sempre essa queixa. Não conseguem dormir, são crianças que não conseguem esperar numa fila, não conseguem brincar brincadeiras onde elas tenham que ficar seguindo uma ordem, uma fila, uma tarefa. Então sempre a busca é por isso. A criança que tem TDAH, ela não reclama de ter TDAH, porque ela funciona assim, ela sempre funcionou assim. Então ela tem um cérebro que para ela todo mundo pensa como ela. Mas não é, ela está sempre numa velocidade maior, até aquelas crianças que parecem muito quietinhas. Porque o cérebro é que está muito veloz. Quando o cérebro está muito veloz e o corpo também, aí é que a gente tem esse tipo mais que a gente chama de pestinha. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive um paciente que hoje deve já estar beirando os seus 30 anos, que foi um dos pacientes mais hiperativos fisicamente que eu já tive. Chama Pedro. Não vou dar sobrenome, o nome é Pedro. O Pedro, quando foi no meu consultório, foi levado pela mãe e pelo pai. Ele tinha 8 anos e o Pedro já tinha uma série de fraturas no crânio, porque ele não vivia, ele pulava, né? O Pedro ele não conseguia ficar sentado, ele tinha uma hiperatividade física imensa e vivia machucado. E a mãe chegou a um ponto que falou assim, olha, eu tenho medo que daqui a um dia ele bata com a cabeça e ele tenha realmente algum tipo de lesão cerebral. Ok, conversei com os pais, a primeira vez veio o Pedro. O meu consultório na época era um consultório no Leblon e a gente tinha 2 sofás. O Pedro literalmente passou a consulta inteira pulando de um sofá para o outro, de um sofá para o outro, a ponto de eu ficar paralisada com medo realmente que ele caísse e pudesse se machucar mais seriamente. Então, o que eu combinei com os pais? Vamos fazer o seguinte, pai e mãe, eu não vou atender ele hoje, vocês vão me trazer ele daqui a 2 dias. Por quê? Porque eu fiquei extremamente ansiosa porque ele ia cair, realmente. A hiperatividade dele era imensa. No vídeo do card acima, a doutora Ana Beatriz detalha os 15 principais sintomas do TDAH em adultos. Está um vídeo imperdível. Vamos deixar ele na tela final desse vídeo para você assistir no final. E também na descrição e no comentário fixado. Passei um remedinho na época, uma coisa muito discreta, que não era ainda especificamente para o TDAH, até um floralzinho, para ver se eu conseguia trazer ele de volta com mais calma. Fui direto numa loja que vendia capacetes de moto muito poderosos
e vi se tinha para crianças. A gente falava, olha, é raro, mas você vai encontrar numa loja tal, lá em Ipanema. E eu fui. Eu comprei um capacete lindo, tinha que ser lindo. Porque eu sabia que com o Pedro eu ia seduzir ele por aquele capacete. Alguma coisa me dizia. E era um capacete todo acolchoado, realmente lindo, amarelo, com uma capa que vinha assim na frente, transparente. Passaram esses 2 dias, o Pedro voltou. Eu falei, Pedro, olha só o que eu separei para você. Ele ficou encantado, ele parou para ver, né? Ele fez o hiperfoco do TDAH da criança. Ele parou, olhou e falou, tia, isso é para mim? Eu falei, não, isso vai ser uma conquista sua. O que eu combinei com ele? Se a gente for melhorando no tratamento, se fizer tudo direitinho, esse capacete um dia vai ser seu. Mas eu quero que você use ele desde já. E eu confesso que eu tinha medo que ele caísse e tivesse um problema ali dentro do meu consultório. Foi a primeira vez, para vocês verem o nível de hiperatividade que ele tinha. Eu comecei então a explicar para o Pedro, quando o Ayrton Senna dirige seu carro, ou qualquer piloto de Fórmula 1, por que ele usa um capacete? Aí ele, ué, tio, para se sofrer um acidente, proteger a cabeça. Falei, pois é, por que você tem que proteger a cabeça, apesar de você não ser o piloto, Pedro? Ele, não sei. Falei, porque é simples. Aí eu fiz o desenho do cérebro, fiz um desenho todo bonitinho, falei assim, esse cérebro aqui comanda a sua vida. E o seu cérebro, ele é muito veloz. Ele tem uma velocidade como se ele fosse uma Ferrari, como se ele fosse um carro de Fórmula 1. Ele ficou todo empolgado, abriu a tela aqui, né? Porque o capacete abriu uma tela. Ele falou, como assim, tia? Eu falei, você vai ter que ser o piloto do seu cérebro. Seu cérebro é maravilhoso, que se você não souber dirigir ele, você cai, você se arrebenta, você briga na escola, você não aprende as coisas, porque ele sai capotando. Um carro muito veloz, ele vai capotar muito mais fácil do que um carro que anda a 60 por hora. Ele chegou, tia, o meu cérebro anda o quê? A 200 ou a 300? Eu falei, pode chegar até 400, Pedro, não se importa. O importante é que você tenha controle dele, como você galopa também um cavalo muito, muito veloz. Ele parou, olhou e falou, eu entendi tudo. E como é que eu faço para dirigir o meu cérebro com tranquilidade? Aí eu expliquei tudo, expliquei do lobo frontal, falei que era o freio desse motor poderoso, e que esse motor poderoso podia levar ele a qualquer lugar do mundo, mas não podia capotar, senão ele morria antes de realizar todos os seus sonhos. Se você tem filhos ou conhece crianças e suspeita que eles possam ter TDAH, você pode sim ajudá-los. Existe um guia mais aprofundado que vai te ajudar a entender e detectar um possível TDAH em seus filhos, para então lidar da melhor forma com ele e a partir daí tomar as ações para desbloquear todo o potencial do seu filho e lhe proporcionar uma vida feliz e bem-sucedida. É muito importante detectar e agir logo em cima do TDAH, assim como a doutora Ana Beatriz fez com o menino Pedro. Acesse o link na descrição e no comentário fixado e ajude seus filhos. E a partir dali, eu comecei a medicação com o Pedro, expliquei que a medicação é como se fosse um óleo para botar aquele motor em harmonia, como se fosse uma nova pastilha de freio, para o cérebro poder frear melhor, para ele pensar, para ele refletir antes de fazer as coisas, para ele pegar a matéria que era dada na escola e entender. E a partir dali eu não tive problema com o Pedro, porque o Pedro tomou para si, inclusive, a responsabilidade de tomar o remédio. Um dia ele me liga, na época era telefone fixo, e falou assim, a secretária, que na época era Marcinha, falou, Bia, Pedro quer falar com você. Eu falei, Pedro ou a mãe do Pedro? Pedro. Eu falei, passa a ligação. E aí o Pedro, tia, estou te ligando porque há 2 dias que a minha mãe não lembra de me dar meu remédio. Mas fique tranquila, porque eu estou tomando, porque eu sei da minha responsabilidade como piloto do meu cérebro. Foi fofo, porque a história do Pedro mudou da água para o vinho. As professoras me ligando, olha, ele é outra criança, ele agora senta, ele consegue ver a matéria, ele pergunta, tira a dúvida, porque ele sequer perguntava. Foi uma transformação. Os pais felicíssimos, a escola felicíssima e ele feliz. Isso que é a coisa mais importante. Ali, eu tive certeza que o Pedro ia ser o melhor pai do mundo para o seu filhote cérebro. Porque é isso que eu quero que as pessoas entendam. As crianças entendem muito mais fácil que a gente. Quando a gente cuida dessa máquina tão linda que é o cérebro, ele vai dar tudo de bom pra gente. A gente vai poder chegar onde quiser chegar. E o Pedro chegou. O Pedro hoje vive fora,
do país, é um cara super bem-sucedido, tem 2 filhos, um deles é TDAH, e ele já começa a ajudar esse mesmo filho. E também uma coisa que eu fiquei muito encantada é que ele soube a hora de tomar o remédio. Um dia ele foi no meu consultório, já tinha mais ou menos uns 12 anos, e falou assim: quando será que eu não vou tomar? Eu falei: muito simples, você já pode não tomar nos finais de semana. Você já pode começar a ver o dia que você pode e precisa. Vai sentar, tem a disciplina de estudar, você fez o hábito? Fiz, tia. Então você não precisa tomar todos os dias. Nas férias, assim que entrar de férias, você pode suspender seus remédios. E com isso ele foi fazendo todo um arsenal de truques para estudar, para ficar sentado, para ter tantas horas de estudo. E se tornou, eu digo que eu virei uma peça descartável na vida dele, na prática, mas que a gente está sempre no coração. E ele ganhou o capacete. Ao final eu prometi no final de 2 anos, mas ele fez a história dele tão rapidamente, eficiente, que ele levou ao final de 1 ano o capacete. Certamente, onde quer que ele esteja hoje, eu acho que faz parte de uma decoração, seja de uma estante, seja do escritório. Ele mereceu esse capacete. Olha, a gente navegou por uns temas bem profundos, né? Aqui no Tesouro da Mente. Verdade. Falamos de TDAH, de toque e mergulhamos em histórias de superação incríveis, como a da doutora Ana Beatriz Barbosa. Exato. Então, a ideia hoje é meio que fazer uma pausa para respirar, sabe? Olhar um pouco para trás, conectar esses pontos todos que a gente viu e, principalmente, celebrar e conversar um pouquinho com a nossa comunidade, a comunidade Tesouro da Mente. Então, vamos lá, tentar organizar um pouco essas ideias que surgiram, né? Com certeza. E é muito rico, né, quando a gente junta essas peças todas, o funcionamento da mente no TDAH, a angústia que o toque pode trazer, as formas de lidar com isso, as histórias de quem superou. Sim. A gente começa a ver um quadro, assim, muito mais complexo e humano, né? Da busca por se entender. Desmistificar isso é fundamental, claro. Fundamental. Mas talvez o ponto-chave seja perceber como esse conhecimento vira, tipo, uma ferramenta mesmo para a pessoa crescer, para a comunidade evoluir junto. Acho que as discussões aqui mostraram muito isso, a força de entender a própria mente. Perfeito. E um ponto que gerou bastante reflexão foi diferenciar TDAH e toque, né? A doutora Ana Beatriz explicou tão bem aquela coisa do pensamento intrusivo no toque, né? Sim, aquele pensamento que vem negativo, repetitivo, que a pessoa não quer ter, sabe? E que causa uma aflição, uma angústia gigante. Não tem a ver com quem a pessoa é, mas com uma ansiedade que transborda, né? A pessoa fica lutando contra o próprio pensamento. E essa luta interna, ela paralisa, né? É uma angústia que muitas vezes leva a rituais, as compulsões, numa tentativa de aliviar aquilo que parece tomar conta de tudo. Exato. E quando a gente contrasta isso com o TDAH, que muitas vezes é esse fluxo mental acelerado, um monte de ideia junta, a dificuldade de filtrar as coisas, ajuda a ver que não consigo me concentrar ou sou muito inquieto, pode ter origens e formas muito diferentes. Não é questão de qual é pior, mas de como cada um afeta a vida, a forma de ver o mundo, né? De um jeito bem particular. Perfeito. E no TDAH, a gente viu que os sintomas vão muito além daquela imagem da criança que não para quieta, né? Muito além. Em adultos, poxa, a desatenção pode ser aquela dificuldade de terminar o que começa, esquecer as coisas, a casa meio desorganizada cronicamente. O caos, A hiperatividade às vezes é mais na cabeça, sabe? Aquela mente que não desliga, a impulsividade. Nossa, pode impactar a decisão, relacionamento. Com certeza. E tem o hiperfoco também, né? Que é aquela capacidade de mergulhar fundo numa coisa que interessa. Pode ser um problema, mas às vezes é uma vantagem incrível. E o mais interessante, eu acho, é pensar no estrago que a falta de compreensão disso faz na autoestima, né? Nossa, sim. Quanta gente passou a vida se sentindo inadequada, se achando preguiçosa, desleixada, incapaz, por causa de sintomas que não entendia. É verdade. A doutora Ana Beatriz bate muito nessa tecla do perigo da desinformação.
Lembra do exemplo que ela deu do TikTok? Diagnóstico de autismo, assim, de forma rasa? Lembro, claro. Assustador. Pois é, buscar informação confiável, um diagnóstico sério, não é só preciosismo técnico, ele é libertador, tira aquela culpa pesada das costas. Essa libertação também passa por quebrar uns mitos, né? Como aquela história da mentira no TDAH. Ah, sim. Foi muito bom entender que, em muitos casos, não é maldade, sabe? Pode ser um mecanismo de defesa quase automático para evitar bronca, crítica. Ou para se encaixar, né? Ou isso, uma tentativa meio desajeitada de fazer parte quando a pessoa se sente meio peixe fora d'água. Exato. O exemplo do paciente dela, que inventou aquela história da avó no Titanic. Nossa, isso foi ótimo. Ilustra bem, né? Não era para enganar por maldade, era um jeito, talvez inadequado, mas um jeito de entrar na conversa, de pertencer. Isso faz a gente pensar, né? Quantas vezes a gente julga um comportamento sem ter ideia da luta que está por trás daquilo? Total. Entender a possível base neurobiológica por trás convida a gente a ter um olhar um pouco mais compassivo, talvez, menos apressado. Com certeza. E essa jornada de autoconhecimento, de superação, a própria doutora Ana Beatriz viveu na pele, né? A história dela é muito forte. Demais. Enfrentar TDAH, dislexia, lidar com o pai que era professor não acreditando muito no início e depois aquele episódio com o editor em inglês. Caramba. Aquele "você nunca vai escrever nesse país". Nossa, dito daquele jeito frio. Podia ter acabado ali, né? Mas aí é que a história dela fica realmente incrível. Totalmente. A decisão dela de rasgar o contrato e ir para a autopublicação, mesmo tendo que vender o carro para isso. Isso fala de uma resiliência que vai além da teimosia, sabe? Sim, é convicção. É uma crença profunda no valor dela, na mensagem que ela tinha, e o encontro com o Jô Soares, que foi quase um acaso, né? E que impulsionou o livro, mostra como a persistência às vezes alinha as coisas de um jeito que a gente nem espera. Pois é. Mas não foi sorte, né? Foi resultado de não ter desistido diante de um não gigantesco. E essa história conecta direto com o hiperfoco que a gente falou. Ela conseguiu pegar toda aquela energia, aquela paixão, talvez até intensificada pelo TDAH, e direcionar para um tema que ela conhecia como ninguém. Exato. Fica muito claro como o interesse de verdade pode transformar uma característica que muitas vezes é vista como problema numa força motriz poderosa. Perfeito. E essa possibilidade de canalizar a energia leva a gente direto para a discussão das estratégias, né? Para o manejo, para o tratamento do TDAH. Sim. O ponto central que ficou claro em tudo que a gente viu tem que ser personalizado. Não tem receita de bolo. O conhecimento, entender como o seu cérebro funciona, é sempre o primeiro passo. É o que começa a devolver o controle para a pessoa. E a partir daí, né, abre um leque de coisas. O apoio técnico, organizar o ambiente, criar rotinas mais previsíveis. Isso. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, parece ser muito útil para muita gente, né? Especialmente essas abordagens práticas focadas no agora, em mudar hábito, organizar o pensamento, a ação. Sim, a TCC ajuda a criar ferramentas concretas para o dia a dia. E aí, quando a gente fala de medicação, a conversa fica mais individual ainda. É super importante tirar da cabeça aquela ideia. TDAH igual estimulante. Ponto. Não é tão simples. Não mesmo. A avaliação clínica tem que ser detalhada, olhar idade, quais sintomas predominam, se tem outras coisas junto, tipo ansiedade, depressão, tiques. Às vezes, antidepressivo ou ansiolítico em dose baixa pode ser o caminho, sozinho ou junto com outra coisa. Depende muito do perfil químico da pessoa, né? Tentando equilibrar a dopamina, a noradrenalina. E ter a tecnologia também entrando nisso, né? A neuromodulação. Exato. A estimulação magnética transcraniana, talvez para fases mais agudas ou quadros associados. E o neurofeedback, que é tipo um treino para o cérebro mesmo, para melhorar foco, autorregulação. São mais ferramentas que se somam. Interessante. E olha, não dá para esquecer o básico, estilo de vida.
exercício físico regular. Especialmente aqueles de superação, sabe? Que liberam dopamina, corrida, luta, esporte em geral. Tem um efeito químico ótimo. Faz todo sentido. E uma coisa tão simples quanto beber água. Ajuda o corpo a lidar com o hormônio de estresse. Se a gente junta tudo isso, conhecimento, terapia, talvez remédio, tecnologia, hábito saudável... É um pacote. É uma abordagem integrada. A mensagem principal é que a pessoa pode sim gerenciar, tem potencial. E aquela metáfora do piloto do cérebro, que a doutora Ana Beatriz usou com o menino Pedro. Ah, genial. Genial, explicar o cérebro, especialmente para uma criança, como se fosse um carrão potente, que precisa de um piloto bom para não sair da pista. É um jeito muito poderoso de dar a responsabilidade, o controle de volta para a pessoa, né? Exato. Ver o Pedro abraçando a ideia, se engajando. Foi muito legal. Uma analogia perfeita resume a ideia de que se você entende a máquina, o cérebro, você aprende a dirigir melhor, a prever as curvas, usar o acelerador, o freio, com mais consciência. Não é apagar o TDAH, é aprender a navegar com ele, aproveitando o que tem de bom, gerenciando o que desafia, reforça que a gente não é refém da nossa biologia, a gente pode aprender a interagir com ela de um jeito melhor. Então, resumindo isso tudo, o que fica claro é que o caminho para lidar com TDAH, TOC, esses desafios, envolve uma combinação, né? Primeiro, reconhecer e aceitar como a sua mente funciona. Fundamental. Depois, buscar informação boa, ajuda especializada. E aí, aplicar as estratégias que funcionam para você, com consistência. Não é fácil, óbvio. Longe disso. Mas é um caminho de autoconhecimento que pode transformar o que parecia limitação em força, em realização. É agir a partir desse conhecimento. Exatamente. E é um processo, né? Não é uma linha de chegada. Tem que se observar, ajustar, ter paciência e, muito importante, ter apoio. E aí a gente chega no papel da comunidade nisso tudo. Exato, onde eu queria chegar. Porque toda essa conversa, essa busca por entender, ganha outra dimensão por causa de quem está aí do outro lado, acompanhando o Tesouro da Mente. Com certeza. Quem participa, quem comenta, quem traz a sua visão, é muito importante a gente reconhecer o valor dessa troca. Demais. A qualidade dos comentários, sabe? A generosidade das pessoas dividindo experiências, as perguntas inteligentes que aparecem, mostra que a nossa audiência não está ali só recebendo. Não mesmo. Tem uma busca real por conhecimento, uma vontade de conversar de forma construtiva, que é demais. Essa é a alma da comunidade Tesouro da Mente. É verdade. Então, fica aqui o nosso agradecimento muito sincero a essa comunidade, pela curiosidade que não acaba, pelo engajamento, pela forma como cada comentário, cada pergunta enriquece a discussão para todo mundo. Sim. A comunidade Tesouro da Mente é, sem dúvida nenhuma, o coração desse projeto. E essa valorização da interação, que tá até na descrição do canal, né? É um pilar pra gente. É nessa troca que o aprendizado de um vira aprendizado de todos, que se cria um espaço de apoio, de crescimento junto. Exato. Isso casa perfeitamente com a missão de trazer conteúdo que não só informe, mas que provoque o pensamento, que estimule essa conexão entre as pessoas. Perfeito. E por isso mesmo, fica o convite para essa conversa continuar viva, né? Se os vídeos que a gente mencionou, a TDAH, TOC, a história da doutora Ana Beatriz ou outros temas tocaram vocês de alguma forma, deixa o like lá. É um jeito da gente saber que conectou. E comentar, gente, comentar com o que vocês pensaram, com dúvidas, com a experiência de vocês. Isso enriquece demais o papo para todo mundo. E compartilhar os vídeos, o canal, levar essas discussões, essa informação de qualidade e a chance de fazer parte dessa comunidade para mais gente. Pode fazer uma baita diferença na vida de alguém, com certeza. E para quem talvez esteja chegando agora ou só para relembrar, né? A proposta do Tesouro da Mente é essa: trazer conteúdo relevante, temas atuais, temas de sempre, mas buscando sempre uma análise mais aprofundada. Isso, com um olhar psicológico, social, nas conversas aqui entre a gente, com Gama também, e claro, com as contribuições preciosas da doutora Ana Beatriz Barbosa. A ideia é gerar debate que faça pensar, né? Sempre valorizando essa inteligência que vem da troca, dos comentários, da interação com quem acompanha. E além dessas conversas mais amplas, tem também aqueles vídeos mais densos com a doutora Ana Beatriz, né? Mergulhando fundo na psique humana. Sim, o compromisso é ser uma fonte confiável
estimulante e acessível de conhecimento e autoconhecimento. Então só resta agradecer de novo a cada um que faz parte da comunidade Tesouro da Mente. Pela companhia, pela confiança, pela troca. A gente quer continuar junto, trazendo discussões que ajudem a gente a se entender melhor e a entender esse mundo doido que a gente vive. Exato. E para a gente fechar essa nossa reflexão de hoje, talvez fique um pensamento para levar, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou sobre a mente, sobre TDAH, toque, resiliência, estratégias. Como é que aplicar esse autoconhecimento no dia a dia, de forma consciente, pode não só destravar o nosso potencial, mas também refinar as nossas relações, a nossa forma de lidar com os desafios da vida, com mais sabedoria, talvez mais empatia. Fica aí a provocação para continuar essa exploração interna. Excelente. Vamos seguir juntos nessa busca por conhecimento e bem-estar. Lembre-se de que o TDAH não define quem você é e que existem muitas estratégias e recursos disponíveis para te ajudar a gerenciar seus sintomas. Entre as opções e ações que ajudam no tratamento do TDAH estão medicações adequadas, estabelecimento de rotinas consistentes e gerenciamento do ambiente, exercício físico, técnicas de relaxamento e mindfulness, autocuidado, etc. Mas é claro, antes é fundamental uma consulta com um profissional da psiquiatria. Deixe seu like, compartilhe com quem possa se beneficiar e se inscreva para mais vídeos. E também não esqueça de checar o link na descrição e no comentário fixado antes que seja removido, pois ele vai te ajudar a blindar seu cérebro e ter muito mais saúde mental e física. Acesse também a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente, pois nela existem vídeos que vão transformar sua forma de pensar para melhor. E espero que esse vídeo possa ter te esclarecido sobre o TDAH, que é um transtorno que gera tantas dúvidas e especulações.